eu sou o suporte técnico da CMG aqui no Brasil. Então, além do curso que eu vou ministrar hoje, gostaria que vocês fiquem à vontade caso que precisarem de alguma ajuda no desenvolvimento de seus trabalhos, dos seus projetos. Qualquer dúvida com o software, qualquer dúvida que tenha aí, podem entrar em contato comigo. Então, para iniciar, bem, acho que você já fez uma apresentação, a minha apresentação. Eu gostaria também de que os alunos do curso fizeram também uma breve apresentação para ter uma ideia do conhecimento que você tem da ferramenta da CMG e assim poder instruir você melhor durante o curso. Então, por gentileza, podem fazer uma breve apresentação de você e o interesse de pesquisa de vocês. Obrigado. Pode falar, Marcos. Boa tarde, então, a todos. Eu sou o Marcos, sou aluno da Universidade Federal de Pelotas. E durante os 2 últimos semestres, a gente utilizou o CMG nas disciplinas de simulação de reservatório e engenharia de reservatório. Então, eu tenho uma pequena experiência já com o software. Ok, muito bem. Jaqueline? Jaqueline? Tem um microfone mute. Olá, boa tarde. Sou estudante de mestrado da COP, na UFRJ, na linha de pesquisa de sistemas petrolíferos. Estou finalizando o mestrado e gostaria muito de fazer o doutorado na Unicamp. Vou submeter agora a candidatura, né? Mas em relação ao CMG, eu nunca tive contato, só tive contato com o Petrel. E para o meu mestrado, eu estou avaliando o que é mais interessante, qual é a ferramenta que é melhor para eu usar. Então, eu estou no conhecimento zero mesmo no CMG, mas a intenção é realmente pegar todo o conhecimento possível. Tá bom. Vinícius. Boa tarde a todos. Sou Vinícius, estudante de mestrado na UNB, Universidade de Brasília. Trabalho com AG já no meu mestrado, mas eu utilizo outros softwares, né? Eu nunca tive contato com o da CMG, mas tenho alguma noção aí de simulação, né, de outros softwares por já ser utilizado. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço. Mais alguém, pessoal? William. Boa tarde, meu nome é William, sou pesquisador da UNB, colega do Vinícius, e similar com ele também não tive experiência com CMG. É bom, estou aqui para aprender. Muito obrigado, William. Lorena. Boa tarde a todos. Eu me chamo Lorena, sou aluna de graduação da Universidade Federal do Pará. E desde quando eu comecei a iniciação científica, mais ou menos no segundo semestre do curso, eu tenho contato com o CMG. E agora eu estou submetendo uma proposta de mestrado com o método de gestão WAG. Tá legal. Muito obrigado, Lorena. Mais alguém? Acho que seria isso, então. Tá. Bom, Dário. Juan, ¿puedo hablar en español? Pode. Bueno, Juan, tengo estoy recién aprendiendo el simulador CMG
Estoy siguiendo el doctorado en Unicam. Bueno, estoy recién aprendiendo portugués, por eso no he hablado. Mis temas de investigación que estoy tratando de hacer con el simulador es sobre trazadores. Estoy desarrollando nanotrazadores. Y también me importa la técnica de cíclica, ¿no? De inyección de vapor y agua. Ok, Sí, eso está, nomás. está Gracias. bien. Gracias, Darío. Acho que podemos dar sequência. Sim? Muito bem. Então, como tem vários alunos que não conhecem o CMG, deixa primeiro pegar uns 15 minutinhos para fazer uma breve introdução no CMG. Aí a gente parte para o nosso curso. Deixa eu só botar aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Ok. Estão vendo minha tela aí? Agora sim. Sim? Bem, bem, obrigado já peguei uma ideia do pessoal que vai participar do minicurso. Então, eu vou fazer primeiro uma pequena introdução para o pessoal que não conhece o CMG e também serve como alguma dica para o pessoal que já conhece. Seria uma introdução, eu vou falar da CMG e dos programas que a CMG tem na Switch. Tá. A CMG é uma empresa que tem mais de 40 anos de desenvolvimento de software. Ela foi criada no ano 1978 na Universidade de Calgary, no Canadá, como um grupo de pesquisa. O primeiro programa que começou o desenvolvimento na empresa foi o IMAX. Aí, na sequência, veio o GEM, depois o STARS, o WinPro, e aí em diante foram aparecendo os outros, a nossa suite de programas. O último programa que a gente tem em desenvolvimento é o CoFlow, que vou falar rapidinho dele um pouquinho mais na frente. Então, a empresa ela tem um alcance global. Temos o escritório central da CMG em Calgary, na província de Alberta, no Canadá. Temos escritório nos Estados Unidos, em Houston, México, Bogotá, eu que fico aqui. Temos Moscou, Cairo, Kuala Lumpur, Dubai. Então, temos vários escritórios ao redor do mundo. Temos mais de 617 clientes e a gente tem um scope, trabalha em quase 60 países. Quase o 90% das companhias das companhias petrolíferas do mundo utilizam o nosso software. Um probleminha aqui. Só um minutinho. Tá. Deixa só um minutinho. Tem um probleminha aqui. Tá, então. Deixa eu ver. Então, quem que são nossos principais clientes no mundo? A empresa, as principais clientes do mundo são Shell, Petrobras, BP, Baker Hughes, Plus Petrol aqui na América Latina, ExxonMobil, Imperial Oil. Na verdade, são as maiores empresas do mundo. Então, o que a CMG faz? A CMG ela tem quatro
áreas de trabalho. A primeira é o desenvolvimento de software e licenciamento de tecnologia para a simulação numérica de reservatório. A CMG realiza serviços especializados de consultoria, assim como treinamento personalizado. E também participa de pesquisa colaborativa com universidades, centros de pesquisa. O que a CMG faz por nossos clientes? Os produtos da CMG ajudam as companhias petrolíferas a otimizar e gerar mais lucro. Esse é o foco nosso. Por que utilizar a CMG? A CMG é uma empresa pequena, ela tem um máximo de 200 funcionários, incluído o pessoal técnico e o pessoal administrativo. E o objetivo da empresa o foco dela é somente na área de simulação numérica de reservatório. A gente não tem outra atividade que não seja isso. Então, nossa especialidade, a especialidade da CMG é processos térmicos, processos não convencionais, processos químicos, composicional. A gente está trabalhando muito agora na área de fontes alternativas, como sequestro de CO2, modelamento de processos geotermais, também estamos trabalhando no sequestro de CO2, geotermais e processos com hidrogênio. Tá, então quais são os produtos da CMG? A CMG basicamente tem quatro simuladores, sim? Que seriam o STARS, o AIMES, o GEM e o CoFlow. O STAR é o nosso simulador térmico para a modelagem de processos térmicos avançados. O AIMES é o nosso simulador Black Oil. E o GEM seria o nosso simulador composicional. E a gente tem o CoFlow, que foi o último lançamento do nosso produto. E o que é o CoFlow? É uma integração do simulador de subsolo até a modelagem do sistema de superfície. Ele faz a integração de todo o fluxo, desde o reservatório até a superfície. Esses basicamente seriam os 4 simuladores. Mas a gente tem várias ferramentas que servem como acoplamento a esse sistema. Temos o CMOS, que vamos ver hoje no curso. Temos que seria um programa que utiliza, ele fica em cima dos simuladores e ele tenta fazer, utilizando esses simuladores, 4 tarefas básicas, que seria análise de sensibilidade, ajuste histórico automatizado, optimização, que é o processo que a gente vai ver hoje, é otimização, e análise de incerteza. Então, dentro dessa ferramenta, o usuário consegue fazer todo esse tipo de tarefas. Por outro lado, temos o Builder. O Builder é o nosso pré-processador, que é aquele programa que vai ajudar o usuário na criação dos programas, dos arquivos .dat que serão lançados dentro dos simuladores. Esse seria o arquivo para criar os arquivos .dat. E temos o Result, que é o arquivo, é o programa que vai nos ajudar a visualizar todos os resultados que são obtidos destes 3 programas. Ainda temos um programa que se chama WinProp, que é um simulador de fluidos, para qualquer análise que você tente fazer de fluido PVT. E esse programa, de conjunto com o BID, ajuda o usuário a criar a secção de PVT dos programas da CMG. Então, como é o fluxo de trabalho da CMG? A gente tem o pré-processador, que é o Builder. Ele vai criar um arquivo que quando essa é uma interface gráfica para criar um arquivo .dat, que com a ajuda de CMOS, que tem a secção de WinPro, que tem a secção de PVT, podemos criar os arquivos necessários para cada um dos 3 simuladores, seja AIMES, GEM ou STARS. Assim que a gente rodar o arquivo, um dos 3 simuladores, a gente vai ter um arquivo de saída que pode ser visualizado através do Resolve. Já no caso do CoFlow, ele integra toda esta
todo esse fluxo de trabalho num programa só. E temos o CMOS, que é o integrador de todos esses 3 simuladores. Juan, só uma dúvida, Sim, duas dúvidas no caso aqui do Felipe. sim. O CoFlow, ele é o equivalente ao PipeSim? Na verdade, a secção de superfície, sim. Mas, além disso, se integra o simulador. Porque o PipeSim só trabalha na secção de superfície, nas instalações de superfície. Já o CoFlow pega o simulador acoplado até as instalações de superfície. E o WinProp seria, né, o equivalente ao Multiflash? Ele chega a modelar a transiente durante o escoamento? O WinProp é mais PVT. É para modelar todos os processos PVT, por exemplo, a diferencial, a flash, se você quiser fazer alguma prova de separador, ele é muito utilizado para fazer o ajuste da equação de estado. Mas é mais PVT. Obrigado. Tá, então, basicamente, esse é o fluxo de trabalho. Então, para fazer analogia com Windows, nós temos o Launcher. O Launcher é o programa que vai nos permitir fazer nosso explorador. O Launcher é o explorador da CMG. Ele tem várias... A tela do Launcher ela está dividida em diferentes secções. A seção que estou mostrando aqui, a seção de projeto, é onde estão as pastas, onde a pasta de trabalho do usuário. Quando clica dentro dessa pasta, ele vai encontrar que arquivos tem dentro dela. Então, basicamente, a CMG trabalha com os arquivos de entrada, que seriam os arquivos .dat, que é o arquivo que é gerado no builder. E às vezes você pode estar olhando arquivos .inc, que são arquivos que são chamados que são chamados pelo arquivo .dat. Tipo quando você faz programação, tem alguma subrutina, o inc seria uma secção do arquivo.dat que se encontra em uma outra secção com extensão .inc. Temos o arquivo FHF, que normalmente é um arquivo criado pelo usuário, aunque o builder também permite fazê-lo. Então, esse é o arquivo que dentro dele você vai colocar toda a informação dos dados históricos do reservatório. Temos os arquivos de saída, que seria o arquivo SR3, para visualizar aqui no Result. Temos arquivos .log, que é um resumo de toda a informação de simulação no tempo real que está acontecendo. E temos um arquivo .out, que bota os resultados da simulação em um formato de texto. Na seção embaixo, a gente vê os programas da CMG. Então, aqui temos o Documentation Browser, que seria o ícone onde o usuário pode ter acesso aos manuais da CMG. Temos o builder, esse é o ícone do martelo e do builder. Temos um Result Report, que é um programa também para visualizar os resultados do SR3, que é mais em formato de texto. Temos um programa que se chama, o outro ícone na sequência é Data Importer. Este programa permite que o usuário possa convertir arquivos de cliques no formato da CMG. Temos na sequência o ícone do Result para a visualização do arquivo SR3. Temos o GEM para a modelagem composicional. Temos AIMES, Black-Oil, STAR térmico, WinProp para modelagem de fluidos PVT, CMOS. Temos CEdit, que é um programa que é um editor de texto da CMG, e os que seguem são CMG na nuvem e CoFlow X. Este é um programa que faz o acoplamento entre CoFlow, AIMES e GEM. Este programa é válido até a versão 2020, já que a versão 2021 já vem ele dentro de CoFlow. Sim? Então, na secção aqui embaixo,
é a seção, assim que você pegar o arquivo, vamos supor que estamos selecionando este arquivo de simulação e botamos para rodar aqui no, vamos supor, aqui no Emacs, ele vai ficar armazenado, vai ficar numa fila aqui com um número de identificação, o nome do arquivo, e assim que ele e o programa vai estar olhando o tempo em que a simulação fique terminada. Então, é uma maneira de ter informação sobre a rodada. Basicamente, esse é o launcher. Eu fiquei falando um pouco mais dele. Então, o próximo programa é o Builder. O Builder, como eu tinha falado, é aquele arquivo que vai nos ajudar a construir o modelo. Ele, dentro desse programa Builder, o usuário vai botar toda a informação referente ao modelo estático. Esse modelo estático normalmente vem de diferentes fontes, de diferentes programas da geologia. Tem um modelo de fluidos, onde você vai importar um modelo PVT, tem um modelo de rocha fluido, vamos importar propriedades de permeabilidade relativa, vai ter uma secção também de condições iniciais, uma secção de modelo geomecânico e uma seção de dados de poço. Basicamente, essa é a informação que a gente bota dentro do Builder. Então, para ir um pouquinho mais lá dentro, o Builder ele está dividido em diferentes secções. Tem a seção de reservatório, que eu estava falando anteriormente, em que o usuário vai estar colocando diferentes tipos de malha, tipo radial, tipo cartesiana, com AirPoint, e a gente consegue importar informação de WOCAD, AirVision, Landmark, Roxas, Lumber. Toda essa informação pode ser importada dentro dessa secção, que neste caso seria o modelo estático. Então, dentro do modelo estático, a gente pode ver a informação referente a refinamento local, refinamento híbrido. A gente consegue, nessa seção, extrair o modelo. Isso é caso que você tem um modelo muito grande, você quer somente fazer o estudo de uma secção. Temos a possibilidade de criar crossplot. Neste exemplo que estou colocando aqui, temos um crossplot de porosidade versus permeabilidade. Este tipo de modelos, nesta secção de reservatório, também o usuário define se o reservatório é de porosidade simples ou naturalmente fracturado. Tem vários modelos lá dentro desse tipo de reservatórios naturalmente fraturados, como dupla porosidade, dupla permeabilidade, modelo MINS e isso também. Então, são modelos que você pode estar utilizando para representar esse tipo de reservatório. Também nesta secção, o usuário pode alocar aquíferos numéricos. O aquífero numérico é quando o usuário utiliza a mesma grid de simulação para modificar os parâmetros do aquífero. E temos também os aquíferos analíticos, Catran Trace, Fedcovich. Temos fluxo entre regiões, que o usuário pode definir. Por exemplo, aqui na tela estou colocando um reservatório com cada cor representa um setor diferente, e o usuário pode, e você vê que está cortado por diferentes falhas, e aí o usuário pode definir diferentes regiões de fluxo, e como essa região, qual a fração, o multiplicador que pode estar utilizando um multiplicador para aplicar o fluxo que vai ter entre essas regiões. Bem, isso seria o modelo estático. Agora, para o modelo de PVT, o Builder tem três alternativas. Tem AIMES para o petróleo negro. Na verdade, o petróleo negro, o que você incorpora no simulador são tabelas. Sim? Coloca tabelas com as propriedades de petróleo, água e gás. No caso de STAR, a gente trabalha com as constantes de equilíbrio, cavalhos. E no caso de GEM, a gente trabalha com a equação de estado. Tá, aqui, no caso de AIMES, ele tem várias opções. Durante o curso, eu vou falar mais do IMEX, por conta de que o nosso minicurso é mais relacionado com o IMEX. Então, a característica avançada que você está utilizando no IMEX é processo pseudo-miscible, gradiente composicional tipo API tracking. Você pode estar utilizando ele para efeitos de salinidade, difusão de traçadores, dispersão do polímero, degradação do polímero. São algumas dos modelos PVT que podem ser utilizados no IMEX.
Já como vocês podem ver no STARS e GEM, como eles têm características mais avançadas, eles podem adicionar alguns outros processos, como no caso de GEM, por exemplo, intercâmbio iônico, variação composicional, no caso de estar emulsões, efeito de salinidade. Então, os 3 simuladores têm uma grande gama de modelos de fluido PVT, e vai depender muito do processo que você queira tenha interesse de modelar no seu trabalho, no seu estudo, qual tipo de simulador você deveria estar utilizando. Bem, na permeabilidade relativa, a gente tem várias alternativas. A gente utiliza vários modelos, tem Stone 1, Stone 2, tem fluxo segregacional. Então, a ideia nesta secção é botar as tabelas de permeabilidade relativa, tanto para o fluido óleo-água, como líquido gás, ou gás óleo. Então, dentro desta região, você pode definir diferentes tipos de permeabilidade relativa para diferentes tipos de rocha. A permeabilidade relativa pode ser uma função da temperatura, pode ser também uma função da molabilidade, você pode utilizar a permeabilidade relativa como uma função da concentração do componente, pode estar fazendo a histeresis da pressão capilar e das superpermeabilidades relativas também. Então, basicamente, essa secção permite ao usuário utilizar todas essas características da permeabilidade relativa. A próxima secção é a secção inicial, onde o usuário temos diferentes métodos de inicialização. Temos o equilíbrio vertical, que utiliza a pressão capilar junto com os contatos e a pressão de referência para criar a inicialização do reservatório. O usuário também pode incluir as informações iniciais, se ele quer botar uma saturação inicial, uma pressão inicial, no lugar de estar utilizando a opção de equilíbrio. Bem, temos a seção numérica. Na seção numérica temos basicamente 3 opções avançadas. A CMG nos últimos anos está trabalhando muito com a opção AutoTune, que é a utilização de algoritmo de inteligência artificial para que o simulador automaticamente mude os parâmetros numéricos para acelerar o tempo de rodada de simulação. Também temos o maleado dinâmico. No maleado dinâmico, a gente consegue fazer uma malha mais grosseira ou mais fina em função de diferentes parâmetros, tipo saturação, pressão, fração molar, temperatura, no caso do estado, e entalpia. E, por último, temos a paralelização, onde o usuário pode estar utilizando diferentes recursos da máquina para fazer a simulação. Neste caso, seria se tem mais de um core, 2 core, 4 core, 8 core, permite que o teu modelo de simulação seja seccionado em partes, para cada parte disso trabalhar de uma maneira independente e assim agilizar o desempenho numérico. Na seção geomecânica temos vários modelos também que estão acoplados ao simulador. Você poderia estar utilizando essa secção para fazer estudos de subsidência, dilatação, recompactação, deformação plástica, efeitos de força sobre a permeabilidade relativa. Na secção recorrente, já seria a última secção. Aqui nessa secção o usuário vai incorporar as informações da trajetória dos poços, as perfurações, dados históricos de produção, injeção, pressão. No caso do IMEX, a gente tem uma opção que se chama IceWare, que permite a modelagem de poços inteligentes. Por exemplo, aqui estou mostrando um poço. Este poço aqui podemos estar mostrando múltiplas sartas de tubulação, abertura e cierre da tubulação, separador de fundo, um compressor, uma bomba, uma válvula, um orifício, um choque. Então, todo o equipamento que pode ser colocado dentro do poço, o IMEX tem um módulo que se chama IceWare, que vai permitir isso. Então, esse módulo vai calcular toda a perda de carga desde a completação até a superfície. Esse módulo está dentro do IMEX, é IceWare.
No caso do STAR, temos um módulo também de modelamento de poços avançados. Ele faz todo o cálculo da transferência de massa, o intercâmbio de temperatura entre o poço e a formação, entre o poço e o tubing, entre o casing e o tubing. Então, é um modelo de modelamento de poços também bem robusto. Aqui estamos falando... outras opções adicionais também que temos nos simuladores da CMG é a utilização de acoplamento de poços com outros programas de superfície. O usuário pode criar um grupo de poços. Dentro da secção recorrente, o usuário pode fazer algumas mudanças na permeabilidade, na porosidade ao longo da simulação. E também tem a opção de triggers, em que o usuário pode estar criando condições lógicas. Quando eu falo de condições lógicas, seria if, else, if, todas aquelas condições lógicas que o usuário pode imaginar. Vamos botar um exemplo. Imagina que você quer estar controlando a pressão do reservatório. A uma determinada pressão, você quer que os poços injetores fiquem abertos e que a uma determinada pressão os poços injetores fiquem fechados. Então, você, com essas condições de triggers, você consegue controlar isso. Bem, o CEdit, é um editor de texto que permite editar os arquivos. A gente vai ver o CEdit durante o curso. Builder e Simons seriam os programas que a gente tem para trabalhar. Bom, falando rapidinho de IMES, IMES é um simulador de petróleo negro. Ele vai nos ajudar em reservatórios convencionais, reservatórios não convencionais e recuperação secundária. Basicamente, utilizamos IMES. IMES é ideal para modelagem de injeção de polímero, quando a injeção de polímero não requer de muita informação. Também nos ajuda se a gente quer acoplar ele com algum simulador de superfície e quando a gente precisa para a modelagem de poços inteligentes. Também IMES para o recobro secundário, por exemplo, colocando um exemplo de injeção de polímero, injeção simples de solvente. Se você quiser fazer uma injeção um pouco mais complexa, pode estar utilizando o GEM. Então, eu não vou falar muito dos outros para a gente economizar tempo. Na verdade, deixa eu passar um minutinho rápido para os outros programas. É só botar os outros programas. Aqui tem o Simons, que depois vou fazer uma apresentação. No Simons, que é a próxima. E aqui vou falar de Resolve. O outro programa que a gente vai utilizar hoje é o Resolve. O Resolve é o nosso programa que nos ajuda a visualizar os resultados. Ele basicamente está dividido em 4 secções. Tem a secção de input, onde o usuário carrega todos os arquivos que ele vai utilizar na sua visualização. Tem arquivos que são de simulação e tem arquivos com extensão FHF, que seriam arquivos históricos. E também ele permite também importar arquivos de outros programas, como Eclipse, no formato Eclipse. Então, a outra seção é a seção de plot, a seção onde o usuário vai criar seus próprios gráficos. Temos a secção de reservatório, onde o usuário vai conseguir representar, vai poder olhar o modelo em 3D ou a partir de planos. E, por último, temos uma seção de dashboard, onde o usuário pode misturar numa tela só plots e a imagem do reservatório. Então, basicamente, esse é o Results. Tá, então vou parar por aqui esse overview para aquele pessoal que não conhece o CMG. Então, agora, a minha próxima apresentação é já do Simons. Se alguém tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida com relação aos pacotes da CMG, pode abrir o microfone. Então, pegaram mais ou menos o overview da CMG? Alguma dúvida? Juan, você só repassa de novo qual é
a ferramenta que eu vou usar para fazer, por exemplo, correção de pressão capilar, na verdade, é aquela seção ali onde tem aquele efeito de borda. A pressão capilar, você está falando a seção de permeabilidade relativa, Exato, essa parte mesmo que eu posso fazer, mas a simulação você comentou agora há pouco, sobre permeabilidade relativa, pressão capilar, e eu estou querendo fazer um estudo justamente mexendo com isso, mas tentando tratar aquele fenômeno mas é mais de laboratório, questão de laboratório mesmo, que é o efeito de borda. E aí eu preciso trabalhar, no caso da simulação, é mais com a pressão capilar mesmo e a permeabilidade relativa. E aí você comentou, eu queria só anotar aqui, você pode repetir, por favor? Os tipos de mudanças que você pode botar na curva de permeabilidade relativa. Bom, na permeabilidade relativa você pode estar fazendo diferentes processos. Como fala? Sim, a permeabilidade relativa é a função de vários parâmetros. Sim? Por exemplo, ela pode ser uma função, se você está fazendo um estudo de injeção térmica, a permeabilidade relativa ela pode ser uma função da temperatura. Então, você consegue capturar o efeito da temperatura na permeabilidade relativa. Se você está injetando um polímero, a concentração de polímero também poderia estar afetando, por exemplo, o óleo residual. Então, aí, você poderia também, em função da concentração do polímero, você poderia também estar modificando a curva permeabilidade relativa. Se você está tentando fazer algum processo de histerese, por exemplo, WAG, tudo isso, o processo WAG, que você injeta água, injeta gás, você também consegue já fazer a modelagem de todo o processo do historial de saturação no bloco. Histerese, já falei de concentração, todo esse processo você consegue estar utilizando na curva permeabilidade relativa. No IMAX. No IMAX, no GEM e no STARS. Qualquer um deles. Já Tá se for para o STARS e GEM, você ainda consegue modelar outros processos, porque no caso do IMAX, você não vai ter o efeito da temperatura. O efeito da temperatura é no STARS. Então, tá. Isso aí é importante. sim. Tá certo. Obrigada, tá? Tá bom? Mais alguma pergunta? Então vamos lá. Vamos sim? Só te interromper um pouquinho, acho que o Felipe tinha uma dúvida. Sim. Eu acho que a pergunta da moça anterior, ela é a respeito de você pode modelar os dados de laboratório dentro do simulador. Eu sei que você pode entrar com ele no IMAX ou no GEM, dado que você consiga representar o core, ou seja, aquele plug de rocha dentro do simulador. Você vai ter que construir um modelo de distribuição de porosidade, permeabilidade e entrar com esse modelo dentro do simulador. Mas eu não sei se a CMG tem uma maneira mais fácil de fazer isso. Você já tem algum software que permita fazer esse modelamento? Na verdade, você tem que construir um modelo como se for um reservatório. Ainda Sim. Tem que construir ele, porque para poder utilizar todos os recursos que tem dentro do simulador. O simulador sempre vai precisar, tem essa estrutura. Não tem como acoplar um outro programa para que faça todo, modele todo esse processo do core. Ele faz o mesmo processo que um reservatório, só que na escala de core. O SEMPES, ele tem um programa interno dentro do Centro de Pesquisa da Petrobras, que ele pega tomografia computadorizada e, a partir dessa tomografia, ele constrói o seu modelo de reservatório. Existe algum programa desse tipo pela CMG? Não. Obrigado. Não tem, não. Ela vai ter que construir um modelinho que representa a geometria e as propriedades do
de propriedades do core para botar dentro do simulador, para que o simulador possa trabalhar. Não tem como. Tá bom? Acho que mais uma pergunta do William. Uma pergunta em relação à licença para as universidades, como funciona normalmente no Brasil? Bem, as universidades, elas têm, se a universidade não vai realizar nenhum, vai obter algum lucro com a pesquisa, quando eu falo lucro, é que seja utilizar a licença com fins de lucros, a gente tem um valor fixo que a universidade paga pelo uso do CMG. Se caso que seja para fins de lucro, então tem que pagar o valor cheio da licença. Mas eu não mexo com essa parte. Se você tivesse algum interesse com isso, você me envia um e-mail que eu passo para o gerente. Obrigado. Tá bom, vamos lá. Então, o nosso mini curso, ele está baseado no estudo de otimização utilizando o CMOS AI. A gente vai... eu vou mostrar para você agora uma visão geral do CMOS. E a gente, durante os 2 dias, a gente vai utilizar o CMOS para uma otimização do nominal, que neste caso a gente vai fazer a otimização do BPL, utilizando o CMOS, e a gente vai também utilizar uma otimização robusta. A otimização robusta é a utilização de vários cenários do histórico para ter uma melhor representação da otimização. Bem, vamos lá. Uma visão geral do CMOS. O que é o CMOS? O CMOS é um software da CMG, como eu tinha falado, que funciona em conjunto com os simuladores de reservatório para realizar as tarefas seguintes. Análise de sensibilidade. Deixa eu só botar aqui o Painter. Sim. Ele vai fazer uma análise de sensibilidade. Por que é importante o análise de sensibilidade? O análise de sensibilidade é uma maneira que o usuário tem para definir quais dos parâmetros do reservatório tem uma influência na função objetivo definida por ele. O CMOS também tem incorporado a opção de ajuste histórico automático. Tem a otimização nominal, em que o usuário, a partir de algoritmos de otimização, otimiza para obter um valor máximo e um valor mínimo. E tem análise dentro da otimização nominal, a gente também tem a otimização robusta, que a gente vai ver isso amanhã. Dentro da análise de incerteza, uma outra tarefa é a análise de incerteza, aqui basicamente para definir através de um método de Monte Carlo as incertezas nas funções objetivo, e temos também uma previsão probabilística. Basicamente, o que é CMOS? Um programa que tem um conjunto de tarefas que permite realizar basicamente estas 4 tarefas. Vamos falar um pouquinho agora como é que é a estrutura do CMOS. O CMOS, toda vez que a gente criar um projeto de CMOS, vai ser um projeto com um nome, e dentro desse projeto ele vai ter um conjunto de estudos. Os estudos podem ser diferentes. Por exemplo, o primeiro estudo pode ser análise de sensibilidade, o segundo estudo pode ser outro análise de sensibilidade, ou pode ser um estudo de otimização, ou ajuste histórico, análise de incerteza. Então, o projeto é que inclui todas as tarefas que o usuário vai definir. Então, como é que o processo está criado? O fluxo de trabalho do CMOS.
A primeira secção é que o usuário vai definir os parâmetros dentro do arquivo de simulação, aqueles parâmetros que ele quer mudar. Assim que ele mudar esses parâmetros, ele vai criar ranchos de variação desses parâmetros. O programa vai identificar quais são os parâmetros, vai avaliar ele nesses parâmetros, vai rodar o arquivo de simulação, vai avaliar o resultado e vai voltar de novo para os parâmetros, vai substituir os valores. E esse é o ciclo que o Simons faz para a criação, para cada uma das tarefas que a gente definiu no processo do Simons. Tá, aqui. Estou indo, tá. Então, dentro dos estudos, você pode ter diferentes experimentos, pode estar criando diferentes desenhos experimentais. Tá, então, antes de começar o Simons, a gente precisa ter na mão 3 arquivos básicos. O primeiro é arquivo base. Nesse arquivo base, o usuário, o arquivo base é aquele arquivo que já foi criado pelo usuário, ele foi no builder, construiu o arquivo de simulação e rodou o arquivo de simulação. Então, esse arquivo tem que rodar até o final com toda a informação, não pode ter erro. Caso contrário, o Simons não iria trabalhar. Então, por isso que eu estou colocando aqui embaixo, seria o arquivo .dat. O SR3 é porque o arquivo chegou no final, criou o arquivo SR3. Pode ter alguns arquivos de template, mas não são necessários. E temos o arquivo FHF, que é esse arquivo HF foi que eu falei, que é um arquivo histórico. Caso que você esteja fazendo, principalmente, uma tarefa de ajuste histórico. Mas, basicamente, se você for criar uma tarefa de Simons, precisa de um arquivo de simulação já pronto e rodado. Isso é basicamente o que você precisa do arquivo base. O sistema de arquivos dentro do projeto de Simons, ele vem com algumas extensões. O arquivo, quando você cria a tarefa, o projeto de Simons, ele vai ter uma extensão que se chama CMPD. Toda vez que você achar essa extensão, é que dentro desse arquivo principal, esse é o arquivo principal onde se encontram todos os estudos. Seria o arquivo do projeto. Dentro do arquivo de projeto, temos um arquivo que se chama CMSD, que são os estudos, sim? Onde está toda a informação de um estudo que eu criei. Fora dele estariam algumas informações também de outros estudos. E temos, por último, os arquivos BDR, que são os arquivos que o Simons vai criando. No lugar de manter o arquivo de simulação, da rodada dos arquivos de simulação, ele apaga os arquivos SR3 para diminuir o tamanho do HD, da informação que está escrita no HD, e cria uma compilação da informação que ele precisa, das funções objetivas, dos parâmetros, em arquivos chamados com extensão .bdr. Basicamente, são os arquivos que eu utilizo. Bem, isso com relação aos arquivos, a estrutura dos arquivos. Eu tinha falado que tínhamos um arquivo, o primeiro arquivo que a gente tinha que ter como base, o arquivo base. Mas também temos um arquivo master. O que é o arquivo master? O arquivo master é uma versão do conjunto de dados, seria aquele arquivo .dat, que é modificado com instruções incorporadas pelo usuário, que falam para o Simons onde ele deveria substituir os valores dos parâmetros de entrada para diferentes tempos de execução. Então, o CMM, que a gente chama CMM, se você fizer uma analogia, eu faço analogia sempre com o arquivo MAE. É o arquivo que, a partir da modificação do arquivo .dat, eu vou falar qual é o parâmetro que eu quero modificar. E a partir desse parâmetro que eu identificar qual é o parâmetro que eu quero modificar, ele vai ir para o Simons e vai
procurar o intervalo onde o intervalo de valores que ele pode obter, e ele vai substituir nesse arquivo .cmm para criar um arquivo .dat. Basicamente, esse é o arquivo CMM. Então, eu vou explicando aqui como que ele funciona. Aqui, por exemplo, vamos a botar um exemplo aqui para os usuários. Vamos supor que eu tenho meu arquivo, vamos supor que este é meu arquivo de .dat. Sim, bom, para a maioria do pessoal que conhece CMG, vamos supor que você tem a matriz da permeabilidade aqui embaixo, e aqui você tem um modificador de permeabilidade, este 0.5 aqui. Então, se eu quiser botar esse parâmetro como variável dentro do Simons, falar, bom, eu quero estar modificando esse valor entre 0 e 1. Seria o intervalo. Então, o que eu faria? Eu viria aqui, sim? Aqui, voltei, eu boto naquela região Simons diz, aqui teria 0.5, e eu posso modificar. Isto que eu tenho aqui, esta é a linha de comando que utiliza Simons para definir um parâmetro e para fazer que esse parâmetro mude em um intervalo de dados fornecido por mim. Sim? Por exemplo, vamos olhar com mais detalhe essa sentença, essa palavra-chave. Vamos supor que no arquivo .dat eu tenho que a porosidade do reservatório é constante, por, com, e é igual a 0.2. No CMM, você vê que eu mantenho o por, com, a porosidade é constante, só que eu vou substituir esse 0.2 por esta linha de comandos. Nessa linha de comandos, eu estou mantendo que o 0.2 é meu valor inicial. E que eu vou botar um parâmetro que se chama porosity, que para mim vai ser a variável que vai estar substituindo toda vez que eu precisar esse valor de 0.2 no arquivo .dat. Então, o por, palavra-chave do simulador, o CMOS é o começo da palavra-chave de CMOS, diz que é o valor original, a porosidade, que é o nome da variável, e o Simons na final, que vai fechar essa palavra-chave que eu estou colocando no arquivo master. Algumas aclarações aqui. Dentro dessa palavra-chave, espaços em branco não são permitidos, e os nomes fazem distinção entre maiúscula e minúscula. Então, tem que ficar esperto com isso, com os nomes. Tá, aqui eu estou botando mais um outro exemplo, que estou colocando aqui no caso de que vou modificar o modificador da porosidade, estou multiplicando por 0.5, a mesma que botei, que era, manteve toda esta secção, e só coloquei aqui em 0.5 minha palavra-chave. Neste caso, o nome do meu parâmetro se chama Porosity Multiplier. Sim, então, linha dos blocos. Então, aqui também tem outros exemplos. Além de números, o usuário também pode utilizar como variável includes. Neste caso, imagina que você tem por all, sim, que é uma palavra-chave de AINES. Tem o include, que está chamando o arquivo pori.inc. Então, você pode substituir esse poro.inc pelo Simos. Estou botando pela palavra, a parte inicial da palavra-chave começa com Simos, diz, pegando o valor, e o porosity, que seria que toda vez que ele achar porosity, ele vai chamar diferentes includes que estão associados com esta palavra porosity. Vamos lá, aqui temos outro exemplo, aqui para voltar fórmulas, tem várias alternativas aí. Deixa eu continuar aqui. Tá, então, agora vou lhe mostrar a interface. Para fazer um resumo do Simos, o que a gente precisa? Para rodar o Simos, os arquivos que precisamos. Precisamos um arquivo base, que seja rodado no simulador e que ele não tenha erro.
Caso que a gente for fazer algum estudo do ajuste histórico, a gente precisa o arquivo FHF, que seria o arquivo histórico, e a gente precisa criar um arquivo master com as informações, com os parâmetros que a gente vai estar utilizando como variáveis. Basicamente, essa é a informação que você precisa para construir a tarefa de CMOS. Então, vamos lá. Então, isso que estou mostrando na tela é a interface do CMOS. Ela basicamente está dividida em 3 secções: input, o centro de controle e o resultado. Na secção de input, o usuário vai estar colocando as informações de FHF, o arquivo .dat, arquivo CMM. Sim? Então, aqui temos lá as informações. Então, General Property, que a gente vai encontrar em General Property? Aqui estão os arquivos de entrada, que incluem os conjuntos de dados, o caso base, master. A gente puxa toda essa informação aqui em General Property. Depois temos algumas informações relacionadas com o arquivo CR3. Sim, as informações relacionadas com o arquivo CR3, caso que a gente precisar carregar algum template de result. Temos na secção de parametrização, o usuário vai definir quais são os parâmetros de entrada que serão alterados pelos CMOS em experimentos do estudo. E também nesta secção você pode estar incluindo o arquivo master. Temos a secção da funções objetivo. A função objetivo é aquela que vai nos ajudar a definir a gente bota um parâmetro dentro, vai mudar um parâmetro e a gente precisa definir qual que seria a função em que a gente vai observar aquela mudança desse parâmetro. Na secção de centro de controle, a gente define e configura os tipos de estudo e algoritmos de otimização. Aqui o usuário escolhe se vai estar utilizando o método que vai ser que será utilizado para otimização. O tipo de simulador, a versão do simulador. Depois vem a tabela de experimento, onde o programa vai criar para você uma tabela de experimentos. Tem várias alternativas, tem várias diferentes técnicas. Caso que as técnicas fornecidas pelo programa não sejam suficientes, o usuário também pode incorporar suas próprias tabelas de experimentos. Tem uma opção de dashboard, em que o usuário, a partir dos proxies gerados pelas simulações, ele pode estar olhando como que seria o ajuste ou a variação da função objetivo em função das mudanças que ele está fazendo em tempo real dos parâmetros dos parâmetros utilizados no estudo. Simulation Job, que monitora o progresso dos trabalhos de simulação. Temos a secção de Result e Análise, onde o usuário vai interpretar os resultados do estudo. Tá? Então, vamos lá. Como a gente cria e edita os dados de entrada. Na secção de General Property, quando você abre no CMOS, a gente vai estar vendo esta secção, que estou colocando aqui na tela. Aqui na secção inicial, você vai olhar que o usuário pode escolher o tipo de unidade de medida que ele está utilizando, o arquivo master, aquele que eu lhe falei, o arquivo base. Aqui vai estar incorporando os arquivos de result templates, caso que o usuário tenha o interesse de visualizar no result, o arquivo que rodou no CMOS, visualizar dentro do result. Estou falando um pouquinho de cada um deles, tá? E aqui na secção que estou colocando aqui embaixo, é a secção onde o usuário faz o carregamento dos arquivos históricos.
vamos lá, Fundamental Data. Então, na seção dos dados fundamentais, o que temos aqui? Nessa seção dos dados fundamentais, o usuário vai... Essa secção é a seção onde o usuário vai definir quais parâmetros ele quer visualizar. Só para fazer um parênteses aqui, eu sei que eu estou falando uma grande quantidade de informação, também o curso é bastante curto, mas durante o exercício eu vou passar de novo por aqui para que vocês também tenham uma ideia. Então, basicamente, eu estou dando um resumo de todas as funcionalidades que temos e mostro, e já durante o exercício a gente vai entrar dentro dele. Então, continuando. Então, na seção de Fundamental Data, a gente incorpora quais parâmetros de saída do simulador a gente quer que sejam visualizados. Então, na figura que temos aqui, por exemplo, vemos que a linha, na cor preta, já mostra, seria para o caso daqui do produtor, ele já carregou a linha preta representa o caso base, que foi que falei, e a linha com pontinhos azuis, ela mostra os dados FHF, dados históricos. Essa seria na opção de Original Time Series, que são os dados originais do simulador, mas também tem a alternativa que o usuário pode ingressar suas próprias Time Series. Isso quer dizer que o usuário pode criar, a partir de uma informação de saída do simulador, o usuário pode criar um código para definir suas próprias funções. E agora, estou mostrando aqui na tela, o usuário pode chamar a variável, o nome do parâmetro, pode associar esse parâmetro a um parâmetro de saída do simulador, e aqui pode estar criando suas próprias funções. Por isso se chama User Defined Time Series. Também tem a opção de Property Based Distance, em que o usuário pode incorporar algum arquivo com extensão well-log, e ele também te ajuda a representar e a visualizar essa função na saída do resultado do simulador. Uma propriedade pode ser saturação de óleo ao longo do poço, pode ser o contato óleo e água, tem várias funções que podem estar mudando em função da distância. Bom, então agora vamos para a outra secção. Na primeira seção a gente viu o que é preciso visualizar, e agora na seção de parametrização a gente vai mostrar o que a gente vai mudar. Nesta opção de parametrização, a gente vai definir o nome de uma variável, vai definir o tipo de probabilidade de ocorrência que vai ter essa variável e os intervalos máximos e mínimos que essa variável vai atingir durante o processo de estudo, durante o estudo. Vários parâmetros. Okay. Então, temos diferentes tipos de parâmetros, temos variáveis contínuo real, discreto real, discreto íntegro, discreto texto e uma fórmula. Então, são diferentes opções de parâmetros. E opções que o usuário também pode, aqui na seção de fórmula, criar seu próprio código. Então, temos também hard constraint. As hard constraint a gente utiliza muito ela em caso que o usuário não quer que uma simulação seja executada se uma violação é feita. Vamos supor que a gente tenha diferentes alocações de poços em diferentes blocos e a gente não quer que em uma determinada área aquele poço seja alocado. Então, a partir da hard constraint, a gente pode falar para os irmãos que toda vez que o poço ficar naquela região, que não seja criado o arquivo .dat. Aqui estamos botando exemplo, hard constraints. Também temos a opção de Well and Recurring Event. Nesta secção, o usuário pode criar eventos em que ele define quando o poço pode entrar, quando o poço pode
ou intervalo que pode ficar aberto. Então, permite que você faça bote isso como um parâmetro de otimização. Que mais temos? Pre-simulation command, a próxima secção. Esta secção permite que o usuário faça o acoplamento do CMOS com outras softwares externos. Neste caso, o CMOS pode se acoplar com diferentes programas, pode ser com o Builder, pode ser com Petrel, pode ser com GoCAD, pode ser com uma aplicação do usuário. Vamos pôr um caso simples, um caso de Petrel. Imagina que você tem um fluxo de trabalho no Petrel, cria diferentes realizações de porosidade, permeabilidade. Então, o programa, o CMOS, ele pode fazer esse link com o Petrel para estar modificando o fluxo de trabalho que tem lá na geração daquelas duas propriedades e criar usar RAI de permeabilidade que o Builder, que o CMG precisa para rodar os arquivos de simulação. Então, tem esse acoplamento. Também o usuário pode, no caso do cálculo do BPL, nesta sessão, fazer o acoplamento com uma tabela de Excel. Dá para fazer o acoplamento. Ou, se o usuário também tem algum programa no Python, que ele queira criar sua próprio parâmetro de parametrização, também consegue. Tá, então agora vamos para funções objetivas. Em funções objetivas, temos que a função objetivo pode ser uma função, aqui a gente define os tempos, a primeira secção é os tempos. Aqui, por default, ele sempre vai analisar o tempo inicial de simulação até o tempo de fim. Neste caso, esta informação é obtida do arquivo base, mas caso que o usuário quiser botar uma data para fazer a avaliação da função objetivo, ele pode estar utilizando aqui Fixed Date Times. Então, você está olhando aqui que tem a data fixa no lugar de todo o intervalo. Também o usuário pode estar criando funções dinâmicas. Neste caso, imagina que o usuário quer atingir que essa função objetivo seja avaliada quando o watercode atingir, por exemplo, 0.3. Então, a partir dessa data, ou a partir de que aquele parâmetro é obtido, ele começa a avaliação da função objetivo. Também pode fazer isso para parâmetro, para original time series, para estas três aqui. A parte dinâmica serve para estas três opções. Alternativa, pode estar utilizando os seus estudos. Funções objetivas básicas. Aqui, estas funções objetivas seriam utilizando as saídas do simulador. Aí o usuário chega e procura qual que é a origem, se well, group, sector, define a origin name, a propriedade, e ele pode estar utilizando e separando como função objetiva. Aqui temos, para o caso o ajuste histórico, também pode estar utilizando funções objetivas do ajuste histórico. Nesse caso, é uma função de mínimo. Ele vai calcular uma função de mínimo e utiliza as informações fornecidas pelo FHF. E então, o CMOS ele tenta procurar o erro mínimo entre o valor calculado, o valor mínimo entre o valor histórico e o calculado pelo simulador. Funções objetivas, o valor presente também, tem uma fórmula bem pequena, uma forma bem simples aqui dentro do CMOS, que ele calcula o valor presente como uma somatória. Uma somatória quer dizer que, por exemplo, o caso de óleo ele é positivo e no caso de os custos operacionais você bota um valor negativo. Então, dessa forma você consegue, a partir de uma formulação simples, calcular a função objetiva. A função objetiva, também podemos utilizar o Excel. O usuário também pode utilizar um código Python ou JavaScript para criar a função objetiva. Pode estar utilizando o MATLAB para
para calcular a função objetivo. Sim, aqui temos a base, aqui temos um resumo das funções objetivo. Por último, tá? E aqui temos soft constraint. Soft constraint quando você quer penalizar a função objetivo por conta de algum parâmetro. Vamos supor que você está trabalhando com um preço da água, você tem diferentes preços do tratamento da água. Vamos supor que é de 0 a 0,2, você vai ter um custo do tratamento de água de 5 centavos. E de 0,2 a 0,5, por exemplo, vai ter um outro custo de tratamento da água. Então, você pode, a partir da soft constraint, penalizar a função objetiva. Um exemplo. Agora vamos falar dos métodos de otimização. A filosofia de otimização do pessoal da matemática, eles estão particularmente interessados em encontrar ótimos absolutos reais. Por exemplo, ótimo 0,001 é muito menor que 0,1, apesar de que pode tomar 20 dias adicionais para alcançar o ótimo. Já na engenharia, os engenheiros estão mais interessados em encontrar rapidamente uma solução ótima, que esteja próxima de um ótimo verdadeiro. O ótimo de 0,1 é muito melhor que 0,001, que pode dar 20 dias de simulação. Então, essa é a filosofia que utilizamos no CMOS. Não? A gente não procura um ótimo muito pequeno que leve muitos dias de simulação. Tá bom? Tá. Vamos falar um pouquinho do algoritmo de simulação do DCE. O DCE é um algoritmo que foi implementado pela CMG. Ele é um método que pode ser considerado como um método de otimização iterativa, que na fase de exploração o objetivo é explorar todo o espaço de busca aleatoriamente para obter o mínimo de informações. Nesta fase, a técnica de desenho experimental e pesquisa tabus são aplicadas para selecionar os valores dos parâmetros e criar conjunto de valores representativos. Depois, no estágio de evolução controlada, é realizada uma análise estatística dos resultados da simulação executada aquela que executamos na fase de exploração. A partir dessa análise, o algoritmo DCE determina se o valor de parâmetro pode melhorar a qualidade da solução. Então, é um algoritmo, como falei, um algoritmo evolutivo. Então, aqui estou mostrando um exemplo. Este tipo é um resultado de uma simulação. Então, no primeiro processo, ele começa, as primeiras rodadas são de aprendizado, e logo que ele aprende, que ele começa esse aprendizado, ele já vai trabalhando para achar a solução. Temos também o algoritmo de Patry-Swarm, que a gente chama do PSO, otimização pelo enxame de partículas. O PSO é inspirado pelo comportamento social e cooperativo, exibido por várias espécies de forma a realizar as suas necessidades no espaço de pesquisa. Se a gente falar em termos gerais, o algoritmo guia-se por experiência pessoal e por um movimento de partícula. Quer dizer, ele vai procurando, aqui, por exemplo, ele tem diferentes
a partir de diferentes rodadas de simulação, ele vai identificar qual é que está mais cerca, mais perto da solução. Então, ele se guia primeiro pela velocidade e também pela distância que ele tem na solução. Também temos alguns termos de peso e outros termos. Mas a gente sabe que a solução dos estudos de otimização às vezes tem múltiplos objetivos conflitantes, que são particularmente difíceis. Para facilitar o trabalho... Desculpe, só um pouquinho. Então, eu estava falando que às vezes a solução dos estudos de otimização tem objetivos conflitantes. E caso que a gente tenha mais de uma função objetivo com estudos conflitantes, a gente utiliza a fronteira de Pareto, utilizando o Patterson otimizador. Então, por exemplo, aqui quando você tem duas funções que são conflitantes, você pode estar utilizando o método de otimização de Patterson, e aqui você pode colocar sua primeira função objetivo, neste caso maximizar, e aqui você pode, na parte de baixo, uma segunda função objetivo, que você pode estar minimizando ou maximizando. Então, o programa, ele aceita até duas funções objetivo adicionais. Quando você tem que duas funções objetivas são conflitantes, você pode estar utilizando o componente de Pareto, do efeito de Pareto. Então, este tipo de utilização do Pareto visa encontrar a frente de Pareto. Existen múltiplas trocas entre funções objetivos globais. Oi, Juan. Sim? Tá um pouco distante a voz, não sei se alguma interferência. Isso. E agora está melhor? Agora tá melhor. Tá. Obrigado. Tem um microfone aqui. Tá, então, tinha parado. Vamos supor que um problema de minimização de objetivo, o exemplo que temos aqui, a função 1 e a função 2. Então, o objetivo é minimizar tanto a F1 como a F2 simultaneamente. Para explicar o conceito de otimização de Pareto, são definidos os termos seguintes: dominância, solução não dominada, sim? E conjunto de líder, que seria a fronteira de Pareto. Então, como que o programa faz? Ele cria um arquivo externo para armazenar as melhores soluções, que seriam os líderes, que o Enxame descobriu, e o processo vai se atualizando de partículas, e o processo de atualização de partículas é muito semelhante à utilização do Enxame PCO, que a gente falou anteriormente. A única diferença é que é no momento de escolher o líder. Quando a gente escolhe o líder no PCO, a gente escolhe o líder a partir da velocidade de partículas que tem a melhor posição. Já aqui, ele pega o líder a partir do frente de Paretos. Essa é a grande diferença entre os dois momentos. Utiliza essa tecnologia. Vamos lá. Também temos o hipercubo latino. O hipercubo latino é outro algoritmo de otimização. Ele, basicamente, ele cria inicialmente um desenho experimental. Com o desenho experimental, ele, após de, vamos supor, umas 20 rodadas de simulação que foram criadas a partir do desenho experimental, que é um treinamento, ele cria um modelo proxy,
E a partir desse modelo proxy, ele infere que parâmetros seriam os melhores, os valores dos parâmetros seriam os melhores. Ele cria um arquivo de simulação a partir de avaliação do proxy e vai atualizando o proxy até satisfazer o critério. Agora vou colocar um exemplo. Imagina que no início ele está com o momento em que ele cria o desenho experimental. Então, você vê que as rodadas são aleatórias, está no momento do aprendizado. Depois que criou o proxy, o proxy permite que ele vá mais rápido para a solução, porque como está utilizando o proxy, já consegue avaliar e saber quais seriam as possíveis soluções. Já você pode ver aqui já a otimização usando basicamente o recurso aqui. Também temos a busca aleatória. Sim? O usuário pode estar colocando diferentes, uma rodada de vez. E, por último, temos o fluxo robusto, que a gente vai ver amanhã, que o usuário cria um estudo maestro e tem vários estudos dependentes. Então, todos os estudos dependentes, a gente vai alocar aqui neste estudo master para atingir um valor médio ou um valor de variança de todo o estudo. Então, eu acho que a gente termina aqui a apresentação. Perfeito. E na próxima sessão, a gente tira suas dúvidas e a gente já começa com um exercício prático. Pode ser? Pode ser. Não sei se gostaria de tirar já a dúvida da população dessa parte aqui para fechar. A gente tem uma dúvida da Jaqueline. Não sei se a Jaqueline quer abrir o microfone. Obrigada. Então, às vezes a gente pega alguns dados com outros tipos de extensão, né? Extensão .delis, list, if, tem o perfil composto, enfim, PAG. E aí, como é que a gente faz para utilizar esses dados no CMG, para a gente converter esses dados para a extensão que a CMG usa? Bem, você está falando de que secção do observatório? Da parte do modelo estático, da parte estática? Não, no geral mesmo, não tem assim uma... Tá, na verdade, o simulador, ele tem formatos, sim? E o Builder é o programa que a gente utiliza para converter aqueles dados que vem do usuário em o formato que o simulador utiliza. Então, por exemplo, imagina que você tem um dado a maioria dos dados dentro do Builder, ou seja, cada uma das secções, ela tem diferentes modelos que o usuário precisa. Se você tem o modelo na verdade, tudo isso está em formato de texto. E você pega aquele formato de texto, converte ao formato de Builder para importar a informação que você carrega dentro do simulador. Basicamente isso. Você precisa ter essa informação em formato de texto. Pode ser em Excel, pode ser em TXT, todo aquilo que seja em formato de texto. Você leva para o formato da secção do Builder e aí você vai para o simulador. Vou lhe mostrar um exemplo. Vamos supor aqui, vou abrir o Builder. Vamos abrir aqui o arquivo nosso. Então, no caso, assim, só posso utilizar arquivos de dado texto. Por exemplo, arquivos de... Não sei onde usa, estou realmente bem aleatória aí, mas, por exemplo, os dados de perfilagem, né, que são as curvas, que são os dados com a extensão .delis, por exemplo. Sim. Esse você pode importar. Você pode importar diretamente. Pode importar diretamente? Sim. O .las pode. Las pode. Pode. Na verdade, por isso eu lhe perguntava. Por exemplo, aqui, se você... Não sei se está dando para ver aí na tela.
aqui eu tenho um builder, sim? Então, por exemplo, importando geological e trajetória de poço. Então, ele tem diferentes opções aqui de importar, por exemplo, ZMap, mapas de geologia, de trajetória, sim? Mapas de poço. Mas se você, a lógica de todos eles que eles vão para um tipo de, por exemplo, um INDIC formato, que tem como que bota informação de formato DIG. Sim? Então, essas informações podem ser importadas dentro do builder, mas vai depender de onde você vai importar essa informação. Então, dentro do builder, você pode encontrar qual seria o formato que o builder precisa para importar a informação. E você somente pega aquele arquivo de texto e converte para o formato que tem aqui no builder. Mas o ponto lá você consegue carregar. Certo. Aí, no caso, é o seguinte, seria arquivo LAS, por exemplo, eu poderia importar direto. Caso eu não pudesse, eu teria que, por exemplo, fazer uma conversão por fora. Tem aquele toolbox da Schlumberger que faz a conversão de arquivo de LIS para LIS, para LAS. No caso, eu teria que fazer essa conversão de dado primeiro, porque acredito que seja um outro tipo de estrutura o arquivo de LIS, né? Aquele é um arquivo com canais, e é diferente do formato do arquivo LIS. No caso, quando eu não tenho essa possibilidade de arquivo LAS, só tenho de DLIS, eu tenho que fazer por essa forma, por fora mesmo? Tem que fazer por fora mesmo. Na verdade, eu acho que o builder, ele te ajuda caso que você quiser construir um modelo de zero, sim? Porque se você trabalha no Petrel, se você está trabalhando no Petrel e quer levar para o CMG, já você tem um modelo estático, sim? Então, com o modelo estático, no builder, as mudanças que você vai fazer no modelo estático são só se você quiser trabalhar com a parte de geoestatística. O builder, ele tem uma opção geoestatística, onde você chama toda essa informação. E aqui, dentro da parte da CLNG, a gente tem um tutorial. Dentro da parte da CLNG, tem um tutorial do builder para importar todo isso, sabe? Um modelo, criar um modelo geoestatístico dentro do builder. Builder, PPL, tutoriais. Geomodeling. Então, aqui você vai ter um tutorial que vai te ajudar a criar um modelo estático, porque aqui que você está querendo fazer um modelo estático, entendeu? Como que você carrega os poços, a trajetória dos poços, como você carrega o bloco do observatório, como criar os mapas para construir um modelo estático, trajetórias, um mapa, um pouquinho mais para frente, como você faz o Kriging para fazer a interpolação, você pode também estar utilizando outros métodos, como você vai te ensinar também como fazer o ajuste do variograma. Então, se você quer criar um mapa, um modelo estático dentro do vídeo, você consegue. Tem aqui tem um tutorial para fazer isso. Sempre lembrando que o que você tem no Petrel de toda essa informação, você consegue fazer aqui. Você está fazendo um modelo estático. Seu objetivo é criar um modelo estático dentro do builder. Para os outros parâmetros, assim que já você tem, se você tem a ferramenta, outra ferramenta para ela, eu não estou entendendo para que você utilizaria importar todos esses arquivos, não sei qual seria o interesse. Na verdade, não tem uma intenção, é porque às vezes acontece muito o seguinte, de nós alunos, né, de graduação, mestrado, enfim, nós aprendemos a mexer na ferramenta, sim, mas a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de como é que a gente vai usar as informações que a gente tem. Por exemplo, os dados públicos que tem na ANP, a gente pode solicitar, né, dados de sísmica, dados de poço,
E aí, como utilizar esses dados, o que fazer com eles, e aí, por isso que a minha pergunta não é muito direcionada a exatamente o que fazer, o que eu vou simular, enfim, mas é como utilizar mesmo esses dados técnicos públicos no simulador, no simulador da CMG. Sim, mas basicamente é isso. Você tem que, para cada uma das secções, você vai ter que, se precisar importar a informação, você, por exemplo, o que eu falei, tem formatos. São formatos que você precisa para importar a informação para dentro da CMG. Se é da geologia, aqui vem o mapa já pronto. Se é do PVT, vai ter, você pode estar importando também tabela, se é trajetória, pode vir de um modelo resto. Na verdade, tem muito formato para importar informação dentro do programa. Mas basicamente, você teria que pegar a informação, a minha recomendação, procure que informação precisa, procure qual é a secção do builder que você vai importar essa informação, vai nessa secção e procure os formatos que tem no builder para importar essa informação. Basicamente, eu sempre falo, sempre que esteja em um formato TXT, fica bem fácil para você trazer para dentro do builder. Tá bom, obrigada, viu? Tá. Temos mais uma última pergunta, mas não sei se não gostaria de deixar para a próxima sessão. Para mim, tudo bem? Tá, muito bem. Então, perfeito. Então, deixamos para a próxima sessão. Deixei o link, então, no chat, para aqueles interessados, então, no certificado. Vou deixar também o link da próxima sessão e aguardo vocês, então, na próxima sessão, daqui a 30 minutos.